A vida do discipulado de Jesus. Queridos, muitas vezes nós achamos que não precisamos aprender a palavra. Talvez você pense, só louvar, só adorar, só dar glórias a Deus, só falar em línguas, ouvir revelações é o suficiente. É muito comum nós nos deixarmos levar por aquilo que nossos ouvidos gostam, se agradam. Mas somos ensinados por Cristo Jesus a respeito da necessidade de conhecermos a palavra, de meditarmos na palavra, para que nós possamos ter argumentos para defender a nossa fé, o nosso posicionamento de fé. Quando chegarem os falsos profetas com as suas falsas mensagens, nós saberemos que a nossa verdade é a verdade da palavra, porque nós meditamos na palavra e sabemos o que é certo e o que é errado. E é esta a vontade do Senhor para a sua igreja. Nós não podemos ser ignorantes espiritualmente falando, ignorantes da palavra, mas é preciso que a tenhamos dentro do coração, dentro da nossa mente, que a palavra do Senhor venha rechear o nosso cérebro, que ele esteja totalmente tomado pela palavra de Cristo Jesus. E eu quero chamá-los a atenção para Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, está projetado na parede, na mesma versão. Ouça só. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e depois de ter assentado, vieram a ele os discípulos, e ele passou a ensiná-los. E Jesus passou a ensiná-los. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela palavra de hoje, Pai. Quero clamar que Tu venha nos dar revelação para que nós possamos ministrá-la segundo o Teu Espírito. E que possamos sair daqui, Senhor, com conteúdo dentro do nosso coração, com o desejo de conhecê-lo ainda mais, de conhecer a Tua verdade e vivermos a Tua verdade. Prepara-nos, ó Deus, para que nossos passos sejam firmes na Tua presença, que sejamos de fato discípulos firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Irmãos, hoje eu quero falar de fato a respeito do discipulado de Jesus. Esse texto chama-nos a atenção para algo interessante que, infelizmente, as igrejas atuais descartam. Elas não ensinam mais a palavra. Raramente você vê uma igreja ensinando a palavra na sua profundidade, mas o que vemos são palavras que traz conforto ao coração, que traz esperança, vagas esperanças, vazios confortos aos corações. Porque para que haja de fato um conforto no coração, é preciso que a palavra seja observada em todo o seu contexto, em toda a sua totalidade, e assim certamente o Espírito há de mover nas nossas vidas. Quando Cristo chamou os discípulos, Ele passou o tempo ensinando-os, e esse texto chama-nos a atenção exatamente para isto. Ele passou a ensiná-los. Cristo passou a ensinar os discípulos, e nós precisamos procurar conhecer a verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto. Cristo Jesus orientou os seus discípulos. Hoje nós temos a palavra que é a nossa revelação maior, e o Espírito Santo de Deus que faz essa palavra viva em nosso coração, para que nós possamos seguir os preceitos, os princípios de Cristo Jesus, sem errar a vontade, sem errar o caminho. Necessário é que estejamos alinhados como discípulos à vontade de Deus, e isto a cada instante. Amados, Cristo Jesus é a essência da nossa vida, é a essência da nossa existência. Se nós vivemos, vivemos para Jesus. Se morremos, morremos para Jesus. Tudo quanto façamos, que seja para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador. E esse é o nosso propósito nesta noite, é chamá-los a atenção para que a vida seja pautada naquilo que Cristo quer, naquilo que o Senhor quer para a nossa existência, para que nós possamos cada dia mais firmes andarmos, não sejamos
Pessoas abaladas por toda sorte de doutrinas, ou movidas por toda sorte de doutrinas, mas sim fundamentados na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. E esse é o nosso objetivo, porque assim chegaremos no céu. E a nossa meta sobre a face da terra é nos prepararmos para no dia eterno estarmos com o Senhor. Eis aí a nossa maior riqueza, a nossa maior prosperidade. Passar a eternidade na cidade maravilhosa que o Senhor tem preparada para aqueles que são fiéis. Amém, amados? Nessa palavra de hoje veremos 3 tópicos. E o primeiro deles, Cristo ensina-nos sobre o valor do secreto. O valor do secreto. Talvez o título não fale muita coisa, mas você há de compreender do que se trata o secreto. Mas vamos primeiro ver a referência bíblica. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ouça a palavra. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, 6. Ainda Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Estou atropelando um pouco, mas os amados podem acompanhar a projeção do texto bíblico na parede. Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18 diz: Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amém. Queridos, eis aí o ensinamento de Cristo Jesus sobre o valor do secreto. E esse valor do secreto é aquela comunhão íntima que nós desenvolvemos sem que as pessoas vejam, sem que as pessoas estejam, de certa forma, interagindo, mas apenas você e Deus, você e o Senhor, você e Deus. É evidente que nós não podemos jamais dispensar a necessidade do culto público, de estarmos na igreja, até porque é mandamento do Senhor que estejamos reunidos, estejamos congregados. Mas é preciso que haja esta comunhão íntima com o Senhor. Só você e Deus, ninguém mais. Isto é necessário para que haja intimidade com o Senhor. Dia desses eu falei aqui na igreja para que você seja amigo de alguém, amigo íntimo de alguém. Se você não tiver contato com ele, viver com esta pessoa, é impossível. Da mesma forma com Deus. Só é possível que você seja íntimo de Deus se você desenvolver contato pessoal com Deus. E isso se faz no secreto. O texto chama-nos a atenção para alguns aspectos que são extremamente importantes. O primeiro é, quando orares. Irmãos, a oração é uma das práticas extremamente negligenciada na vida do cristão. Poucos oram, poucos têm tempo para Deus. Poucos têm tempo para dobrar-se diante do Senhor, ou de pé, deitado, andando pelas ruas, dirigindo o seu carro, andando de bicicleta, seja qual for a forma. Mas poucos se dispõem ou predispõem a falar com Deus, a orar, a buscar essa comunhão íntima com o Senhor. Mas se não houver oração na vida da pessoa, é impossível que ela conheça de fato o Senhor e que seja usada verdadeiramente por Deus. É impossível, porque para o Espírito Santo agir na nossa vida, Ele precisa habitar em nós, somos templos do Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo habita em uma vida que não tem comunhão com Deus? Se você, porventura, deseja ter comunhão, receber do Espírito, unidade com o Senhor, oração é o caminho. Oração é o caminho. Vale a pena ressaltar, irmãos, sei que vocês são servos do Senhor, mas há muitos que nos acompanham pela internet. Vale a pena ressaltar que a oração não é um mantra, não são palavras repetidas, não é um texto que você recita 1000 vezes, sei lá quantas 1000 vezes. Oração é você conversar com o Senhor como você conversa com teu amigo.
não é formalidades, não são palavras bonitas. Há orações que são encantadoras, aquelas orações assim, aquele português perfeito, aquelas palavras poéticas que você até navega na oração do camarada. Mas Deus não quer palavras bonitas, Deus quer um coração quebrantado, sensível, um coração voltado para Ele. É a esta oração que Deus ouve. Não são as palavras que nos faz sermos ouvidos pelo Senhor, mas é o coração segundo a vontade do Eterno que nos faz ser ouvidos pelo Senhor. Portanto, a oração é uma necessidade, a oração em secreto, aquela oração no cume do monte, só você e Deus, lá no campo, só você e Deus, lá no seu quarto, só você e Deus, talvez andando pelas ruas, ali, você está andando e conversando com o Senhor, ou dirigindo e conversando com Deus, sentado no ônibus, no busão, no metrô, enfim, sei lá qual seja o meio de transporte, mas ligado com o Senhor. Tudo isso é oração, amados. É preciso quebrar aquela ideia que oração só é na igreja e ou no quarto. Você pode orar onde quer que você esteja, trabalhando, na diversão, enfim. É possível e é preciso que haja essa comunhão contínua com o Todo-Poderoso. Vale ressaltar que não é necessário que seja sempre aquela oração em voz alta para que a cidade ouça, mas você pode orar ali no secreto, só para Deus ouvir, e é isso que Deus quer. Amém, amados? O outro valor do secreto, só você e Deus, jejum. Se a oração é negligenciada, jejum é inexistente. Nesses últimos tempos, o jejum tornou-se praticamente inexistente na igreja. Muito difícil as pessoas jejuarem. Mas quando nós olhamos para os discípulos, vemos que eram homens de jejuns. O Senhor Jesus era de jejum. Jejum de 40 dias, por exemplo. Eis um jejum citado de Cristo Jesus, 40 dias. Mas é preciso que nós tenhamos esse cuidado em quebrar a nossa carne. O jejum, irmãos, ele serve não para você passar fome ou para você emagrecer, como alguns pensam, nem tampouco é mágico, como algumas pessoas dizem, do jejum de Daniel. Vou fazer um jejum de 21 dias, pronto, resolveu tudo. Não, jejum, irmãos, é para você quebrar a tua carne. É para você sentir a vontade da carne, a carne quer comer, mas você diz não, não, não. Jejum é isso, irmãos. É você dominar a tua carne para a honra e para a glória do Senhor, mostrando que o Espírito Santo de Deus está acima destas coisas. E o interessante é que quando você faz jejum, dá vontade de comer umas coisas estranhas e, sei lá, é muito louco. Dá vontade de comer pão seco. Você não come pão seco. Dá vontade de comer coisas estranhas assim, com ketchup. Fora da realidade. Mas a carne pede. É você falando não, não. Amém? Mais uma prática do secreto com Cristo, secreto com Deus. Leitura da Bíblia. Oh, meu Deus. Irmãos, a igreja ela está ladeira abaixo. Meu Deus do céu. A igreja perdeu o rumo completamente. Evidente que há suas exceções. Toda regra há exceções. Há sempre o remanescente do Senhor, os 7.000 do Senhor está por aí. No entanto, o que nós temos visto, e essas que marcam a sociedade, que marcam o povo, perderam completamente o rumo. Mas por que perderam o rumo? Porque não estão mais alicerçados na palavra. A palavra não é mais a base. Vive a respeito do enriquecimento e prega o enriquecimento, apenas curas, só curas, revelações de anjos. Dia desses eu estava ouvindo na internet, uma dessas igrejas que perderam o rumo, esqueceram a palavra, e a igreja é dirigida por um anjo. O profeta recebe de um anjo. Irmãos, isso é coisa do capeta, é coisa do cão. O Senhor diz, mesmo que um anjo apareça e te dê um novo evangelho, não está literalmente assim, mas entende-se assim, te dê um novo evangelho,
que seja anátema, que seja maldito. Se contraria a palavra de Deus. O profeta pode ser o cara mais conhecido sobre a face da terra, mas contrariou a palavra e recebeu de um anjo ou de outra coisa qualquer aí, que seja anátema, que seja maldito. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. A igreja já não observa a palavra. Hoje nós vemos que a igreja vai ali no Antigo Testamento, pinça, pega um texto daquele ali, recorta da palavra, joga na parede. Olha, vamos fazer essa campanha aqui. Esqueceram do contexto, a Bíblia tem todo um contexto. E é o que nós temos visto hoje. E é por isso que muitos erram, porque não conhecem a palavra e tudo que o sacerdote diz é verdade. Mas aqueles crentes da igreja de Bereia, os bereanos, olha só quem chegou lá, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo chegou com uma mensagem que eles olhavam lá, segundo o Antigo Testamento, e ficaram assim na dúvida: será que esse camarada não é um falso profeta? E eles foram para as Escrituras para conferir se o apóstolo Paulo estava falando segundo as Escrituras. Vê como são as coisas. Hoje, ninguém confere mais, irmãos. O camarada pode fazer coisas bárbaras aí. Pode colocar aqui uma arca da aliança. Aquela mequetrefe, aquela arquinha mequetrefe lá. A arca da aliança, se você tocar, isso tudo é heresia, é misticismo. A Bíblia diz em Jeremias 3,16 que não podemos mais fazer uma arca da aliança. E hoje as igrejas estão cheias de arca da aliança. Mas por que isso? Em Jeremias 3,16, onde foi parar? É um exemplo marcante da contradição da palavra pelas igrejas. E as pessoas aceitam, acham bonitinho, porque não querem ler a Bíblia. É mais fácil ouvir, é mais fácil ir para o YouTube, é mais fácil ficar olhando a televisão do que ler a palavra de Deus. E por isso erram. O Senhor disse que é preciso orar em secreto, é preciso jejuar, é preciso conhecer a palavra. Um dia Cristo disse para o sacerdócio, não falou para qualquer pessoa, para os sacerdotes: vocês erram porque não conhecem a palavra de Deus. Vê como são as coisas? Vamos lá? 2. Cristo ensina sobre a prioridade da vida. A prioridade. O que é mais importante na vida? Eis aí uma deturpação terrível desses últimos tempos. Há pouco eu falei a respeito de prosperidade, de cura e essas coisas que hoje são ensinadas como prioridade na vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eis o ensinamento de Jesus aos seus discípulos e a nós consequentemente. Ele afirma: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ignorância a respeito da Bíblia, o desconhecimento a respeito da Bíblia, inverte esse texto, irmãos. E hoje a igreja ensina o seguinte: buscai todas as coisas e o reino de Deus será acrescentado. Uma inversão. E é por isso que as pessoas estão batendo na igreja para buscar a bênção, mas esquece do reino dos céus. E a prioridade na nossa vida não são as bênçãos, não é a saúde. A nossa prioridade não é a família, a nossa prioridade não é o trabalho, a nossa prioridade não é nada dessa terra. A nossa prioridade é o reino dos céus. Eis a verdade ensinada por Jesus. E Jesus é Jesus. Como contrariar o ensinamento de Cristo? Como? Impossível, não é? Mas vamos lá. Irmãos, colocar Jesus em primeiro lugar, ou colocar o reino de Deus, entenda como colocar o reino de Deus à vontade do Senhor. Reino de Deus, à vontade de Deus. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar implica em morrermos para nós mesmos. Você não mais vive para si mesmo, mas você vive para Jesus.
A Bíblia diz que é preciso morrermos, mortificar a nossa carne, para sermos ressurretos e sermos um com Cristo Jesus. E esta é a vontade do Senhor sobre a nossa vida. A nossa prioridade, o nosso alvo, a nossa busca maior, aquilo que é mais importante para nós, não é nada que os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem ou podemos tocar, mas sim, é Deus, sim, Deus na nossa existência. Eis o porquê que é preciso buscarmos uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com o Todo-Poderoso. Eis o porquê, irmãos, que é preciso conhecermos o Senhor de fato. E eu quero falar algo para vocês, me perdoe se porventura você não concorde, mas a Bíblia afirma dessa forma. Quando nós temos Cristo como prioridade, se Cristo é a nossa prioridade, e se eu perguntar a cada um de vocês, qual a prioridade da tua vida? Provavelmente todos aqui, dificilmente alguém dirá de forma contrária. Se eu perguntar, a tua prioridade de vida é Jesus ou este mundo? Imagino eu que 100%, quase. Até mesmo aqueles que não são cristãos vão de dizer, a minha prioridade é Jesus. Mas, se a tua prioridade é Jesus, nós teremos por ordem, por obrigação, ter prazer naquilo que é de Jesus. Como é que eu digo, eu amo Jesus, mas eu não tenho prazer naquilo que é de Jesus? E o que nós temos visto nesses últimos tempos, irmãos, é uma falsa ideia de Cristo Jesus no coração. Uma falsa ideia. Veja, nós estamos numa quarta-feira. Conta-se nos dedos as pessoas que estão aqui. Nós estamos reunidos aos domingos. Não muda muita coisa. E essa vaziez no templo é meio que generalizada. Mas por que generalizada? Porque as pessoas vivem um amor superficial, irreal, para com Cristo Jesus. De fato não amam o Senhor, porque se amassem a Cristo, era preciso um motivo muito justificável para que não estivesse cultuando. Você que é funcionário, por exemplo, para você faltar no teu trabalho e não ter nenhum tipo de contratempo profissional, o que é que você faz? Você leva um atestado porque você está doente. Ou por um motivo muito justificável, que você vai, conversa com o teu patrão, com o teu chefe, olha, não posso vir amanhã, por esse motivo ou outro, dá para me liberar? Ou se você está doente, você vai ao hospital e pega um atestado. Mas com Deus não. Ah, Deus, pá, dá um chute em Deus para lá. Eu não preciso. Se vira para lá, Deus. O dia que dá eu vou na igreja, não sei o quê. Isso não é amor, gente. É religiosidade. Religião não leva ninguém para o céu. Quem leva é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Não te enganes com relação a isso. Portanto, nós precisamos viver em harmonia com os mandamentos de Cristo Jesus. Vivermos em harmonia completa. Eu sei que esse mundo está difícil, irmãos. Não está fácil ser servo do Senhor. Mas quem disse que era fácil? Quando Cristo olhou para você, minha irmã, Ele falou para você, nesse mundo você terá aflições, perseguições, será difamada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai multiplicando isso aí. Esta foi a palavra animadora de Jesus àqueles que queriam segui-los. Ah, Jesus foi tão animador, não é? Venha, meu irmão, venha, ó, venha, dá um jeitinho, venha. Ó, vou te prometer, você... Não, Jesus falou o seguinte, nesse mundo vocês terão dificuldades, problemas, oh meu Deus. O amor ao Senhor geralmente soma em nossas vidas algumas dificuldades. Com Cristo foi assim, com os apóstolos foram assim. E todos aqueles que foram fiéis passaram por dificuldades, sejam perseguições, enfermidades ou tantos outros problemas que afligiram os servos do Senhor. Mas nós não podemos nos deixar levar pelas distrações desse mundo. Nós não podemos nos deixar levar pelas distrações. São as prioridades equivocadas
coisas que as pessoas colocam em primeiro lugar na vida, até com uma boa justificativa, uma boa desculpa, mas a nossa maior justificativa é servir o Senhor e buscá-lo em primeiro lugar. Não há nada maior do que isso. Nem que isso te custe a vida, te custe o trabalho, te custe a família, te custe tudo. É o Senhor em primeiro lugar. Nunca te esqueças desse ensinamento de Cristo Jesus. E quem falou foi o próprio Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E quando assim fazemos, todas as demais coisas necessárias para vivermos. Cristo não está falando de riquezas, mas daquilo que é necessário para vivermos, nós teremos. Amém? Esta é a promessa do Senhor para a nossa vida. E o terceiro e último tópico desse breve estudo. Primeiro, o valor do secreto. A oração, o jejum, a leitura da palavra. Segundo, a nossa verdadeira prioridade. Servir o Senhor com todas as nossas forças. Nos deixar tomar por Ele em todos os aspectos. E terceiro, fazer a diferença no mundo. Essa é difícil. Nós vivemos num mundo tão louco, tão pirado. Olha, irmãos, eu vou começar dando um exemplo para vocês. Até pouco tempo, isso é coisa de 10 anos atrás, talvez 15, antes desses falsos profetas aparecerem dominando a religião, nós víamos que rifa era uma coisa do outro mundo, não era verdade? Ah, rifa eu não compro, porque eu sou crente. Quem lembra desse detalhe? Não era assim? Rifa não. Rifa é jogo de azar. Rifa não. Amados, o que nós mais vemos hoje é a igreja fazendo rifas. Igreja fazendo rifas. É uma coisa absurda, muito louca. É crente fazendo rifas. É crente jogando na loteria. É crente jogando nos bingos da vida. É crente hoje, deram um nome bonitinho, é crente fazendo parte da ação entre amigos. Tiraram aquele peso de rifa, ação entre amigos. É você compra-se um número e fica ali na torcida. Ah, que deu o número 10, que deu o número 20. Gente, é rifa. É rifa. Portanto, nem neste aspecto, muitos fazem a diferença neste mundo. E olha que isso é tão claro, mas tão claro, que não tem nem como falar alguma coisa. Mas vamos para o texto bíblico, Mateus 5,16. Mateus 5,16. É evidente que o texto não está falando de rifa, nem de jogo de azar. Mas diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, quando nós olhamos para a realidade de hoje, dá uma vontade de concluir que Jesus estava errado. Porque o que nós temos visto hoje é a igreja passando uma imagem totalmente oposta desta ordenança de Cristo Jesus. Olha, amados, está muito difícil. Porque os crentes que deveriam fazer a diferença no mundo são piores, muitas vezes, claro, todas as regras há exceções, há servos de Deus fiéis sobre a face da terra, louvado seja o nome de Deus pela vida deles. Mas há crentes que são piores do que aqueles que não conhecem Jesus. São aqueles que compram e não pagam. Os apostadores dos jogos de azar, dos muitos jogos de azar, as rifas. São pastores que fazem rifas na igreja. Meu Deus, ô pastor, onde está teu Jesus? Onde está a tua Bíblia? Vai ler a Bíblia, pastor. Não leve o teu povo a errar o caminho. São aqueles que vivem na prostituição, no adultério. E tem um tal do nada a ver, e o que é que tem? Que é trevas completa na vida da pessoa. Amados, se a Bíblia diz que tem a ver,
tem a ver. Portanto, qualquer tipo de prática que contraria princípios bíblicos tem a ver. Gera pecado, gera afastamento de Deus e, consequentemente, a perdição eterna. E nós precisamos vigiar. Ah, Jesus é amor, pastor, Jesus é amor. Você acha que Jesus vai me deixar padecer eternamente lá no fogo do inferno? Eu, particularmente, acho não, eu tenho certeza. Porque o próprio Cristo disse que vocês falaram em meu nome, fizeram no meu nome, agiram em meu nome, mas não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Se Cristo disse, como não achar? Como não concluir que é verdade? Disse ainda Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está em pecado, diz a Bíblia que o pecado faz o quê? Separa o homem de Deus. Se você está em pecado, não está em Cristo, porque Cristo é o caminho, e só há um caminho que conduz o homem aos céus, e o caminho é Jesus. Mas se você está separado, você não está no caminho. Irmãos, nós temos que fazer a diferença neste mundo. Cristo ensina aos seus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Vossa luz, entenda a vossa luz como o teu testemunho, o teu agir, o teu linguajar. As tuas conversas no WhatsApp, as tuas publicações nas redes sociais. Tudo isso faz parte da tua vida. É a tua vida, apenas manifestações de facetas, de ângulos da tua vida. As redes sociais é a tua vida. É preciso muito cuidado, porque muitas vezes acessamos perfis de pessoas que se dizem cristãs, que publicam cada coisa que dá vontade de chorar. Mensagens do paganismo, mensagens do espiritismo, mensagens que só a graça, que contrariam a palavra de Deus, mas é bonitinha, é não sei o quê, vamos publicar. O servo de Deus não vive porque acha, mas ele vive firmado na rocha que é Jesus. Eis porque que é preciso conhecer a palavra para que o nosso testemunho seja luz. E é isso que Cristo diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, assim que seja marcante o teu testemunho de vida diante dos homens. Olhando por outro ângulo, é alguém olhar para você, e falar: aquele camarada é de Jesus, aquela mulher é de Jesus. Olha o linguajar dela, olha como ela age, as atitudes. É isto que Jesus está falando: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E essas boas obras aqui, não é aquela ideia que nós temos de boas obras, que é dar uma esmola aqui, outra esmola ali. Não, as boas obras são as tuas ações boas, porque você reflete Jesus na tua vida. E se você reflete Jesus, diz a palavra que nós somos um com Jesus, uma mesma essência. Se nós refletimos Jesus, as nossas obras precisam corresponder a Jesus. Não pode ser diferente. Não há como ser diferente. Boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O que nós temos visto é a sociedade escarnecendo o nosso Pai. É a sociedade blasfemando contra o nosso Pai. Porque aqueles que carregam um botão de crente, uma camisa de crente, carregam um título de crente, não creem em Deus, lamentavelmente, porque vivem contrários à vontade do Todo-Poderoso. Amados, o servo de Deus, ele não passa desapercebido, porque ele não se mistura com esta sociedade. É evidente que você vai conviver, mas esse misturar que eu me refiro é absorver as práticas comuns a eles. Eles vivem ali, mas não absorvem. Diz a palavra:
Vocês estão no mundo. Vocês estão no mundo, mas são forasteiros. E vocês precisam ser luz nesse mundo, para que as pessoas possam ver Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. A vida dos discípulos de Jesus. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E depois de ter assentado, vieram a ele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, mostra-nos que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós precisamos aprender de Jesus. E o nosso mestre hoje é o Espírito Santo, nosso maior mestre é o Espírito Santo. Portanto, leia a Bíblia e o Espírito Santo há de ensiná-lo. Veja, Cristo fala a respeito do valor da comunhão secreta com Ele. A oração, o jejum, a leitura da Bíblia. Fala a respeito da prioridade que é buscar o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E ainda sobre fazer a diferença neste mundo. Não ser uma luz negra. Aquela luz de boate, não é? Nunca fui em boate. Mas diz que lá tem uma luz negra, não sei como é que é. Não, você não pode ser luz negra. Você tem que ser uma luz que ilumina. Um LED de 500 mil watts. Oh, glórias! Para iluminar tudo ao redor e as pessoas possam te enxergar como servos de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Vamos ficar de pé, orarmos, encerrando essa palavra. Deus amado, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Que ela fique mais uma vez gravada em nosso coração. Que seja, Pai, absorvida por nós. Para que nós possamos buscá-lo intensamente. Que possamos, ó Deus, ter uma vida de intimidade. Tê-lo como prioridade, como tudo na nossa existência. Vivermos exclusivamente para Ti. E ainda, Senhor, que nosso testemunho represente, mostre a Tua presença na nossa vida. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Ensina-nos a fazermos a Tua vontade. Esse é meu clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Mensagem 1268.